Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do programa Terra, Meu Amor. Hoje, com uma pessoa muito especial para tratar da gente das questões que tocam o nosso coração e nos trazem perguntas sobre como vamos lidar com essas questões que estão aparecendo hoje, cada dia mais, nos surpreendendo muitas. E o Terra, Meu Amor, tem essa função, a enriquecer nosso conhecimento e integrar valores e princípios para que a gente possa lidar com os desafios contemporâneos. Como sempre, eu começo o nosso programa trazendo uma poesia. E dessa vez eu trago um poema do Carlos Drummond de Andrade. Um poema que todo mundo conhece com certeza. E o poema diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse é um poema que eu trago para nos instigar diante desses desafios. Todos nós, nesse momento, estamos encontrando, vez ou outra, uma pedra no meio do caminho. Então, assim, a gente precisa se nutrir, se fortalecer para podermos avançar. E é justamente por isso que eu trouxe para estar conosco Nelton Friedrich. Seja bem-vindo, Nelton, ao nosso programa Terra, Meu Amor. É uma alegria imensa estar com você aqui. Eu vou ler um pouco do seu vastíssimo currículo para que nossos telespectadores conheçam um pouquinho de você, mas eles vão conhecer bem você durante nossa entrevista. Então, o Nelton, ele foi secretário de Estado do governo do Paraná, de 83 a 86, nas áreas de meio ambiente. Ele foi líder político, deputado estadual, federal, e ele foi membro da Assembleia Nacional Constituinte. Como constituinte, ele apresentou 513 emendas à nossa Constituição. De 2003 a 2017, o Nelton foi diretor de coordenação em meio ambiente de Itaipu, Minas. Desenvolveu um projeto extraordinário chamado Dando Água Boa, onde a ONU, na década, outorgou ao programa a melhor gestão mundial da água, com participação social em 2015. Ele atualmente se dedica à implantação da Agenda 2030, transformando o nosso mundo, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Defende a Agenda 2030 local e regional, embasado no conceito de que os locais é que melhor podem fazer o global. E, recentemente, ele integra a REDA, que é a Rede Ecumênica da Água. Então, Nelton, seja bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Eu vou começar o nosso encontro, além de te agradecer mais uma vez a presença de estar com a gente, claro, te fazendo uma perguntinha. Nós estamos no Brasil vivendo um cenário que está trazendo uma apreensão para todos nós, que é um aspecto ligado à água e à energia. Então, eu sei que você trabalho extraordinário e ainda tem relacionado com a água. Eu te pergunto, você acha que nós vamos conseguir enfrentar esse desafio? Você acha que nós vamos conseguir integrar uma gestão da essencialidade da água? Bom, Regina, eu tenho uma satisfação muito grande, de coração, dizendo quanto que sou grato estar nesse momento, e principalmente num programa como esse, Terra, Meu Amor, que ele já explica tudo. Né? Terra, Meu Amor. Eu acho que começa por essa questão. Nós perdemos toda a amorosidade para com a vida, com a natureza, ou com a Mãe Terra. Ingratos, maltratamos.
e passamos a ter uma postura absolutamente mecanicista, imediatista, unidimensional, e por isso a água nunca entrou na centralidade da gestão pública, muito mais nesses últimos tempos. Então, na verdade, como a água acabou sendo transformada numa mercadoria, e ela não pode ser mercadoria, ela é sagrada, ela, na sua expressão, é a centralidade da vida, ou se a gente quisesse visitar, eu vou tomar liberdade de dizer que não mais, não menos do que 624 anos antes de Cristo, né, o primeiro grande filósofo, Tales de Mileto, já dizia: na origem de todas as coisas está a água. E essa compreensão, até hoje, não alcançou o coração e as mentes dos que nos governam, e a ausência de políticas públicas corretas faz com que a gente tenha que usar uma expressão talvez dura. Nós estamos aprendendo pela dor, quando nós podíamos ter aprendido pelo amor. Terra, meu amor, quer dizer, pela amorosidade, na generosidade da Mãe Terra, os bens da natureza, ofertados em abundância, e a gente não cuida. Então, a primeira grande questão, portanto, é que nós temos e precisamos ter a questão da água na centralidade de todas as gestões, na gestão econômica, na gestão política, na gestão social, na gestão ambiental, na gestão cultural e na gestão espiritual, tomando essa liberdade de falar em gestão espiritual. Então, se a água está em tudo e está em todos, se não existe nenhuma vida sem água, como é que nós tratamos a água? Por isso, a falta d'água de hoje é obra exclusiva das mãos humanas e da insensibilidade daqueles que muitas vezes podiam decidir, que podiam nos trazer, portanto, a reflexão sobre a centralidade, a essencialidade da água, e não o fizeram. E aí estão os resultados. Na natureza não existe castigo, na natureza existe consequência. Cuida bem, ela responde bem para você. Então, eu tive o privilégio de conhecer ao vivo e a cores algumas vezes o trabalho que você desenvolveu em Itaipu com Cultivando Água Boa. Então, assim, eu sei que é possível, a partir do que eu vi no seu trabalho lá, de que quando a política pública integra os diferentes atores, como eu vi lá, né, as comunidades de Itaipu, o trabalho de sensibilização, de educação ambiental, de integração da Carta da Terra, ali eu vi a comunidade como um todo, os ribeirinhos como um todo, sendo, vamos dizer assim, protagonistas de iniciativas espetaculares junto com você nesse trabalho de Itaipu. Eu gostaria que você falasse dessa gestão espetacular que você fez em Itaipu com Cultivando Água Boa. Na verdade, foi uma obra coletiva muito, muito consistente, porque quando nós fomos convidados em 2003, tendo à frente como diretor-geral essa figura extraordinária de Jorge Miguel Samek, nós, na verdade, trouxemos todos a ideia concreta que era preciso que nós pudéssemos transformar uma empresa hidroelétrica e binacional numa empresa cidadã, que pudesse se envolver concretamente no cotidiano, na vida de toda a região em que ela influencia e sofre influência. É uma outra visão, e que, infelizmente, o próprio setor elétrico brasileiro tem se afastado muito dessa concepção de que o empreendimento tem que ter o antes, o durante o empreendimento e continuar depois dele. Então, essa visão diferenciada fez com que nós pudéssemos construir um programa, somando a experiência de várias outras iniciativas que nós já tínhamos desenvolvidos e outras iniciativas que também nós acompanhamos com a visão muito de campo de observação, e aí a gente construiu esse programa em tempo recorde, já com o envolvimento das comunidades, que chamava-se Cultivando Água Boa. E cultivando, na época, teve muita gente que chegava a ter motivo de riso. A água não se cultiva. E a gente partiu do pressuposto, claro, com as mudanças climáticas que nós já estávamos colocando também dentro da primazia da reflexão para a ação. Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos algo que era inédito para a época. Nós adotamos a bacia hidrográfica do Rio Paraná, parte 3, como o nosso território de atuação. Isso significava nós rompermos com aquela visão absolutamente segmentada e ultrapassada
de, por exemplo, administrar ou município por município, ou toda uma região, mas com uma visão muito mais de receber as demandas. Não, nós estamos propondo um novo olhar, e isso fazer com que nós pudéssemos adotar, de novo, respeitando a natureza, de que na natureza a unidade do planejamento da terra, da mãe terra, é bacia hidrográfica. Não há nenhum ser humano, nenhuma atividade, nenhuma indústria, comércio e cidade, área rural no mundo que não está numa microbacia. E, portanto, a microbacia é a essência da demonstração da natureza, como é que ela se planejou. Eu vou tomar a liberdade de dizer que acabei, inclusive, criando assim uma expressão, que a natureza ela tem uma biopolítica. Não é a política dos humanos que fazem o crescimento aqui, acolá, independente da natureza, rasgando o microecossistema, rompendo com o equilíbrio. Pois bem, com isso, o que a gente fez? Adotamos a bacia hidrográfica e aí fomos para a questão mais ousada, micro por micro bacia. É assim que nós começamos o trabalho. E isso significava o quê? Fazer com que nós pudéssemos recuperar os passivos coletivos de cada uma das microbacias, fazendo inclusão social e produtiva, estabelecendo, portanto, um novo jeito de ser, um novo jeito de sentir, mas também um novo jeito de viver, para que nós possamos ter um novo jeito de produzir e de consumir. Isso é altamente revolucionário. Por quê? Porque para isso nós tínhamos que também eleger um conjunto de valores, de conceitos, e por isso a gente adotou desde o início o valor da ética do cuidado. Só cuida quem ama, e só cuida quem conhece. E por isso nós desde o início passamos a ter a bênção e a presença de Leonardo Boff, como trouxemos Fridtjof Capra para em determinado momento participar desse trabalho e trazer as suas luzes, como trouxemos várias outras personalidades, como, por exemplo, o próprio Henrik Leff, que era, então, o coordenador de educação ambiental para a América Latina e Caribe do órgão da ONU que trata dessas questões. Trouxemos a FAO, trouxemos a Unesco, aí veio, inclusive, um representante do Ban Ki-moon, depois ele veio visitar como secretário-geral da ONU, esteve conhecendo toda a experiência, por exemplo, da Itaipu e parceiros. Então, essa visão de trazer também inspirações e luzes, mas eu quero dizer outro detalhe que é fundamental na concepção do programa, que em nenhum momento nós trabalhamos como se fosse uma decisão de gabinete. Está totalmente ultrapassado os que pensam que governam. É um outro conceito inovador da governança, é mais que governo. E, portanto, nós nos abrimos, cada município, um comitê gestor do programa, não era o prefeito e não era Itaipu, um comitê gestor. Segundo, em cada município, um coletivo educador. Terceiro, um coletivo jovem. E, para todos os efeitos, um programa de educação ambiental formal, não formal, difuso e de educomunicação. Mas, ao mesmo tempo, trabalhando, portanto, que nós tivéssemos os atores locais envolvidos. E aí entra uma pedagogia diferente, uma ecopedagogia. Em cada microbacia, nós fazíamos as oficinas do futuro, Muro das Lamentações, Árvore da Esperança, Caminho Adiante, que está inspirado na Carta da Terra, porque nós aterrissamos com todos os documentos planetários, e aí vem os resultados, que se eu puder, eu posso citar o que é que se alcançou. E por isso nós recebemos não só 27 prêmios, mas principalmente o prêmio da ONU, o prêmio da Unesco, e o prêmio da OEA, e o prêmio, inclusive, da Carta da Terra. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nas vezes que eu estive no Cultivando Água Boa foi justamente assistindo a participação popular das oficinas. Da Oficina do Futuro, por exemplo, eu fiquei muito tocada de ver os camponeses em diferentes áreas de atividade, os produtores, os pecuaristas, enfim, diferentes comerciantes, estudantes, convergindo numa oficina do futuro, uma oficina do futuro para essa gestão. Então, aquilo me chamou muita atenção, porque no Muro das Lamentações era um fato, né, Nelton, em que as pessoas traziam as problemáticas, quais são os desafios, e depois, a partir das problemáticas e dos desafios, a gente via a comunidade, as pessoas da comunidade se articulando, construindo um diagnóstico, né? E aí desenhando esse caminho novo. E eu achava, assim, todas as vezes eu me emocionava,
porque eu via aquelas mulheres, as merendeiras, as professoras dos grupos escolares, num nível de diálogo interativo entre os diferentes atores, para desenhar justamente o futuro que essa comunidade queria, e assim, com uma consciência muito forte, a partir, eu acho, da Carta da Terra, os valores e os princípios da Carta da Terra, que estavam assim de uma forma colocada, de uma forma sutil, porém estava presente naquelas reflexões, né? Então, eu queria só destacar assim, a emoção que eu senti quando eu assistia à construção desse protagonismo. Isso é muito importante nas microbacias e nas bacias hidrográficas, trazer autoestima para a população e a consciência do território, e a consciência de que esse é o meu território, eu o conheço muito bem, eu conheço aquela árvore, eu conheço ali, eu sei aquela montanha, eu sei quando chove, eu sei a problemática que eu tenho. Então, é uma integração de saberes, né, Nelton? Eu gostaria que você comentasse essa sua experiência nesse sentido, assim, dessa sua percepção da vitalidade da comunidade, das comunidades, melhor dizendo. Olha, primeiro nós temos que romper com uma prática que é secular do prato feito. O prato feito é uma postura absolutamente vertical. Ela não fertiliza, ela não gera, na verdade, esse ânimos de pertencimento. E talvez seja o maior problema que nós temos em relação à natureza. A gente tem que pertencer à natureza, não adonar-se, dominar, se tornar, na verdade, um verdadeiro, uma postura, portanto, quase que de exploração apenas, de dominação. Pois bem, nesse sentido, apenas para fazer um detalhe. O que era o Muro das Lamentações? Era ouvir as pessoas. Então, em vez de começar falando, começar a ouvir. A gente só tinha facilitador nesse trabalho, portanto, de motivação e mobilização. Era muito mais um fomentador, é muito mais um articulador de vontades. Então, não era aquela ideia de vir trazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. E o principal disso permitir que o Muro das Lamentações, nós anotávamos todos os lamentos, era um varal de lamentos naqueles encontros. Logo em seguida, diz, mas vem cá, não vamos só lamentar, vamos sonhar? Árvore dos sonhos. E, portanto, se, por exemplo, a Regina apresentava um sonho em discussão, em votação, aprovado, Regina, cola na árvore da esperança o sonho, mas ele não é mais seu, porque foi o coletivo que decidiu. Aí, vamos agora pensar para frente, vamos aterrizar no concreto, inspirado na Carta da Terra, exatamente o caminho adiante, que, em outras palavras, podíamos dizer de maneira sofisticada, que era um planejamento estratégico da microbacia. E cada uma das microbacias tinha o pacto das águas, não era um município, não era uma região e não era o estado, era o pacto de micro por microbacia. E no pacto, as autoridades de fora e o diretor da Itaipu eram os últimos que falavam, porque tinha todos os rituais, a mística da água, a mística da terra, a mística do fogo, a mística do ar, e introduzimos a mística da paz. E isso fazia com que, quando terminava o pacto, começavam as ações. Isso era fenomenal. E aí, com conclusão, 325 escolas municipais, a comida nas escolas municipais era de produção local, e chegamos a 31% da merenda escolar orgânica. 63% de toda a alimentação era produzida pelo pequeno produtor local, movimentando a economia local, criando dezenas de pequenos arranjos produtivos. Isso fertilizava toda a região. Mas eu quero acrescentar, mas o que significava a ação? Recuperar as nascentes. Alô, alô, governo brasileiro. Alô, alô, minha gente, a escassez d'água está porque nós assassinamos milhões de nascentes no Brasil. Nós assassinamos nascentes para fazer o crescimento da cidade desordenadamente, para fazer a especulação imobiliária crescer, para aumentar uma produção agrícola, quando, na verdade, o santuário da vida é a nascente. Recuperar a nascente é uma coisa fantástica. Segundo, cuidar do solo, para que quando chove, não vá embora aquele solo pela intensidade da chuva, portanto, conservar o solo. Segundo, mata ciliar. Nós chegamos a 1.660 quilômetros de mata ciliar, 30 metros de reflorestamento, à margem dos pequenos rios, sem um protesto, sem uma ação em juízo, sem uma cobrança. As pessoas com pouca área, doando 30 metros na margem do pequeno rio, para compreender que aquilo é para a vida, para a natureza, não tivemos uma ação contrária. Mas, ao mesmo tempo, voltaram as abelhas, porque voltou a biodiversidade. Com isso, a região hoje é um polo produtor de mel.
e aí voltaram outras atividades, mas, ao mesmo tempo, as estradas rurais no Brasil, majoritariamente, elas são contra o ecossistema. Elas vão rompendo os microecossistemas, porque elas foram construídas de maneira cartesiana, ligando esse ponto ao outro de forma mais rápida e com menor custo, mas não é assim. A natureza tem declividade, aclividade, é uma outra estrada ecossistêmica. E aí, na cidade, trabalhando muito cidades sustentáveis, o reuso da água e assim por diante. Nelton, você falando, eu me lembrei que nós fizemos uma visita num produtor rural que ele mostrou para nós o seguinte: ele tinha uma prática, antes de conhecer, de estar em todo esse projeto do Cultivando Água Boa, ele tinha a prática convencional da colheita, depois de queimar o que ele havia, a espiga que ele havia colhido, enfim. Com o tempo, ele estava com uma terra sem água. E aí ele mostrou para nós, para e passo, o processo de reflorestamento dele, e ele nos levou na nascente, no córrego que agora ele tem de volta na casa dele. E assim, me chamou a atenção muito uma autoestima daqueles produtores rurais elevada, a partir não de um discurso, mas da experiência concreta de plantar árvore e colher água, sabe, de mudar um padrão. E ele disse assim: olha, não é fácil para nós que somos produtores rurais mudar um padrão que a gente recebeu do avô, do tataravô, do bisavô, mas quando você integra um novo saber e vê o resultado, isso aqui não tem preço. Então, eu gostaria que você comentasse, porque você deve ter várias experiências como essa naquela bacia. Bom, por exemplo, uma questão concreta de um pequeno produtor. Ele, de repente, tinha uma produção de 2, 3 culturas. Um pequeno como esse, que teve a oportunidade de conhecer, ele chegou a ter 41 culturas, quer dizer, simultaneamente, ele tinha, ao recuperar o solo, ao fazer o que hoje se chama agrofloresta, ele, na verdade, estava fazendo uma espécie quase de jardinagem na sua pequena propriedade. E, com isso, mesmo que ele tivesse uma outra cultura que não se desenvolvia ou tivesse perdas, ele tinha mais 30, 35 culturas, então ele não tinha como se desequilibrar, porque a produção dele era mais equilibrada, porque ele tinha uma diversificação de culturas, e isso fazia com que ele, por exemplo, tinha um relacionamento muito amoroso com a natureza, porque via o resultado. O reflorestamento que ele fez permitiu ele ter café orgânico sombreado. É um tipo de café que é uma região que tem geada, mas quando vem a geada não mata o cafezal, porque está debaixo das árvores. E assim eu podia citar, por exemplo, um pequeno produtor que virou depois um dos principais produtores de orgânicos, que fornecendo para merenda escolar, que ele, na verdade, formou 2 filhas. Ele formou 2 filhas na universidade porque, ao mudar o padrão de produção, a ter essa possibilidade dele ter 15, 18 cultivos, respeitando os ciclos da natureza, as estações da natureza, ele, na verdade, acabava sendo como ele dizia, eu sou rico, não porque eu tenho o carro do ano, porque eu tenho os melhores equipamentos, eu sou rico porque a natureza está me presenteando, porque eu estou cuidando dela. Nelton, você trazendo isso, me lembra o seguinte: eu sempre digo que a problemática do Brasil, nas diferentes áreas, é uma questão realmente de gestão. É uma questão da gente propor uma convergência entre os diferentes atores, porque você vê que o povo brasileiro, ele dá uma resposta. Quando a gente teve aquela crise da energia elétrica, todo mundo desligou a luz, todo mundo diminuiu o seu consumo, mudaram-se padrões de consumo naquele momento, ou seja, houve uma adesão. Você trazendo esse relato mostra que, com uma proposta inteligente, com uma proposta que realmente o brasileiro, a brasileira, sinta que há uma firmeza, há uma coerência, ou melhor, há uma congruência entre o que está sendo dito, o que está sendo feito, há uma resposta. E eu estou participando agora da construção, junto com o CNRH, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Plano de Recursos Hídricos 2022-2040. Eu tenho sentido nas discussões justamente isso, que as pessoas cada vez mais se dão conta que os governos podem muito, mas não podem tudo. Aliás, estão longe de poder tudo. E que, justamente, há um desafio de
como que nós vamos agora passar a integrar uma gestão que seja protagonista de diálogos entre diferentes atores, para que a gente possa convergir para essa ética de cuidado em relação à água, em relação ao território, a consciência de pertencimento. Eu gostaria, você é uma pessoa que tem uma bagagem, um lastro pessoal de experiência, né? Não é só um desejo de um vir a ser, mas você realizou coisas. O que você gostaria de sugerir para esse Plano Nacional de Recursos Hídricos? Bom, primeiro, acho que nós temos que ter a coragem de, num plano como esse, construir o cenário ideal. Qual é o cenário ideal? Porque senão fica mais um papel na mão e transformar isso numa uma ação concreta. Me anima muito, porque eu sou muito, a informação muito clara de Paulo Freire, de que, na verdade, a prática de pensar e agir sobre a nossa prática. E a segunda, que o próprio Padre Vieira, nós somos o que fazemos. Então tem que parar com esse negócio de, vamos ver, o projeto piloto. A coisa mais rica que nós temos hoje na humanidade é que existe uma série de experiências exitosas. O que precisa é dar escala, não precisa inventar roda. Nós sabemos que é preciso produzir água, e produzir água significa floresta, significa árvore, significa reduzir o desperdício, significa compreender, por exemplo, quanto que eu posso usar e reusar. Ora, quando nós fomos para as escolas, nos 29 municípios, e estimulamos fazer cisterna nas escolas, para que a aula de matemática calculasse quanto que vai de areia, de cimento, de ferro, senão a criança é convidada para cantar o hino nacional na inauguração, nem sabe o que aconteceu. Mas aí depois calculava quanto é que a escola poupou com água, reduzindo para quase 1/3 o custo com a companhia de saneamento, porque recolhia a água da chuva para lavar o assoalho, para irrigar o jardim, para lavar a sala de aula, para lavar a cancha esportiva. Ora, isso cria a cultura da água. O que você faz com a água, para a água e na água? A conclusão: a questão da gestão é fundamental, de políticas públicas é decisiva, mas nós temos que compreender a responsabilidade compartilhada, os que têm bastante responsabilidade, os que têm mediana responsabilidade e os que têm pequena, mas todos temos. Isso implica o que você faz com a água, mas o que faz para a água? E o que você faz na água? Nós colocamos os nossos dejetos na água? Nós colocamos veneno na água que vamos tomar? Nós fazemos com que a água, na verdade, seja uma água contaminada? E se não é para nós, às vezes contaminado é o nosso vizinho que mora logo embaixo. As cidades não são saudáveis, não são sustentáveis. Isso tudo hoje está previsto, não tem que fazer mais nenhum diagnóstico. Meus senhores, minhas senhoras, o diagnóstico foi feito quando surgiram 17 ODSs, porque o mundo inteiro tem um diagnóstico que permitiu ter metas, que permite ter uma Agenda 2030, que permite ter uma Carta da Terra e outros documentos planetários. Não tem que inventar mais a roda nenhuma, é colocar em prática, ter metas concretas. E ai dos governos que não compreenderem que o senso de urgência está passando. E são os seus filhos, os seus netos, que vão colocá-los no banco dos réus pela omissão ou pelo desvio de conduta. É um momento, portanto, de somar as forças. Eu sempre digo e repito, a essência do cultivo da boa não era Itaipu, era o envolvimento das comunidades, eram os sujeitos ativos das microbacias e das comunidades rurais e urbanas. Por quê? Porque isso permitia o nosso trabalho ser muito mais de articular as forças, de somar esforços, de dividir responsabilidades, mas de construir sonhos. Sim, e Nelton, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria agradecer muito a você, e aqui no final, a sua fala me trouxe assim, um link com o nosso poema do início do programa, que é no caminho havia uma pedra, né? Então eu me lembrei de uma historinha que era uma vez um senhor que estava caminhando e haviam algumas pessoas no chão quebrando pedras, fazendo a estrada, quebrando pedras. E aí esse senhor chegou e falou assim, meu amigo, o que você está fazendo? E ele disse, não está vendo, não, estou quebrando pedras. Aí ele caminhou mais um pouquinho e perguntou, amigo, o que você está fazendo? Ele disse, estou construindo uma catedral. É isso aí. Entende? Então, quer dizer, o mesmo gesto, e é esse foco. Então, assim, se no meio do caminho da humanidade agora tem uma pedra, tem desafios, tem. Vamos construir uma catedral? Vamos reunir nossas forças? Vamos ressignificar a presença humana no planeta Terra?
Eu acho que a gente está sendo convidado para isso, né, Nelton? Com certeza, e é um convite que eu diria assim, que é um libelo de esperança. A esperança nossa está no fazer. A perspectiva que nós temos é, na verdade, somar esforços para um objetivo comum. O objetivo comum é a nossa sobrevivência no planeta Terra. E aí a essência da solidariedade, olha o que são os valores. A solidariedade, a sua essência, está entre a solidariedade entre os humanos e dos humanos com a natureza. Aí está a potencialidade da solidariedade. E aí está o libelo de esperança. Sim, então, assim, com essa fala do Nelton, nós terminamos aqui o nosso encontro do programa Terra, Meu Amor, agradecendo a sua presença conosco e até o nosso próximo encontro. E, mais uma vez, gratidão, Nelton, por estar com a gente. Até o próximo encontro.